O que eu quero falar com vocês agora é sobre o benefício do plano de sucessão. Quais são os ganhos que a gente pode ter com um plano de sucessão? O primeiro grande benefício que a gente pode ter é a perenidade. O que significa perenidade? Significa que o negócio consiga sobreviver ao longo do tempo. E quando a gente fala sobreviver, não é só apenas no ato de existir, mas de conseguir ter uma constância. Existe um grande desafio para negócios que eles possam evoluir ao longo do tempo. Muitas das vezes eles enfrentam diversos fatores, sejam internos, sejam externos. Quando a gente fala de fatores externos, a gente está falando de economia, a gente está falando de atividades, a gente está falando de momento, a gente está falando de uma série de coisas que possam interferir. Mas quando a gente fala do processo interno, a gente está muito ligado à estrutura e de como aquele negócio foi desenhado. E alguns lugares acabam se vangloriando de falar, é muito cabeça do dono, de como que ele está. E na ausência daquela figura principal, o negócio ele fica sem rumo. Quando a gente tem uma situação como essa, a tendência do negócio ser perene é muito baixa. Ou seja, na ausência daquela figura, esse negócio ele deixa de existir. Porque não foram criados mecanismos e maneiras para que outras pessoas ou em outras posições possam ocupar aquele espaço e se desenvolver. Criar uma perenidade significa que tudo aquilo que foi criado e desenvolvido, ele consegue sobreviver ao longo do tempo. Então, se a gente está falando de uma área de saúde que lida com um item extremamente valioso, que é a saúde das pessoas enquanto paciente, aonde a gente busca levar aquilo que a gente profundamente acredita que irá tratar o ser humano da outra forma, como não colocar isso numa forma que a gente possa existir ao longo do tempo? Tem conceitos que a gente olha que são importantes da gente observar. Dentro da área de saúde, a gente tem às vezes espectros. Então, quando muitas das vezes a gente fala dos hospitais, eles conseguem ser perenes ao longo do tempo. Eu tive a chance de estar com a CEO da Beneficência Portuguesa e ela trouxe uma informação curiosa. Quando a Beneficência Portuguesa surgiu aqui na cidade de São Paulo, a luz elétrica demorou 20 anos para aparecer. Então, imagina que, passado esse tempo inteiro, a Beneficência Portuguesa ainda continua existindo. E como é que a gente não consegue trazer essa perenidade que existe nos hospitais, por exemplo, aqui, para o sistema de clínicas? Como é que a gente não coloca essas clínicas para existirem ao longo do tempo e todos esses princípios e valores que foram criados a serem colocados numa continuidade do tempo? Esse é um primeiro grande valor. O segundo grande item é que quando a gente fala dessa construção da perenidade, nós estamos falando também numa troca de valor financeiro. Quando a gente tem um processo onde novos donos, novas pessoas irão ocupar esse novo espaço, há um processo de aquisição, um processo de compra, um processo de pagamento de valor. Então, se antigamente, como no exemplo anterior eu dei, as clínicas, ou médicos, ou dentista, ou profissional da área de saúde, ele deixava de atender e simplesmente colocava uma nova pessoa naquela posição para que ele executasse aquela atividade, hoje nós estamos falando que esse negócio passa a ter um valor. E aí ele vira uma fonte de reserva, uma fonte de dinheiro para esse profissional. O profissional da área de saúde, tradicionalmente, principalmente nesse espectro passado, ele tinha a natureza de fazer uma reserva financeira para a sobrevivência da sua vida ao longo dos últimos anos de vida, o que ele chamava de aposentar. Então, havia um acúmulo de riqueza que permitia com que ele aposentasse ao longo do tempo. Quando a gente fala aqui nesse espectro, a gente está falando que essa clínica, que esse negócio construído também passa a ser uma fonte de reserva para ele, dada a aquisição disso. Se novos profissionais vão levar esse negócio para frente, a aquisição faz com que isso. Então, a perenidade ele tem elementos importantes e, principalmente, eles trazem essa visão para esse formato. Um outro ganho, quando a gente fala do formato do plano de sucessão, é o foco do profissional. Quando a gente tem uma clínica atuando e ela é um ambiente de renome, um ambiente exponente, um ambiente de destaque,
Os profissionais em início de formação buscam esse lugar para trabalhar, porque eles desejam trabalhar, colocar em prática tudo que aprenderam no melhor lugar que eles pudessem. Então, é importante buscar lugares de referência para que a gente possa ter a melhor jornada, o melhor conhecimento. E o que muitas das vezes acaba acontecendo é que na entrada dessa jornada, esse profissional vai se desenvolvendo, mas num determinado momento, aquilo vira como se fosse um emprego e não realiza esse profissional de uma maneira adequada. O que ele começa a fazer? A olhar para o lado e a buscar um espaço onde ele possa implementar e a ter um pouco mais de voz no que ele deseja executar. Quando ele começa a fazer isso, ele entra em conflito com o lugar atual aonde ele trabalha, tanto num quesito financeiro, né, porque a energia dele passa a ficar dividida, tanto no quesito do atendimento, porque a energia dele passa a ficar dividida, quanto num conflito de entendimento mesmo, como expectativa. Afinal de contas, por um determinado olhar, pelo ângulo da pessoa que está no processo de formação, né, ou se desenvolveu ali dentro, ela está buscando um novo passo, mas pelo ângulo do fundador que treinou aquela pessoa, ele vai olhar e vai pensar, pô, aprendeu as coisas aqui, foi aqui que ele foi ensinado, os primeiros pacientes que ele adquiriu foi daqui de dentro e agora está levando isso para um outro lugar. Quando isso acontece, ambas as pessoas retornam à estaca zero. O profissional que é fundador de um negócio, ele volta à estaca zero por conta de agora ter que buscar novos profissionais que vão entrar e treiná-los novamente, ou seja, no momento que eu treino esse profissional, ele volta, ele começa a ficar bom, ele sai, então eu estou sempre treinando e eu não consigo ter alguém aqui dentro com a qualidade máxima, constante, trabalhando, e pelo ângulo da pessoa que está saindo, ele também começa pela estaca zero. Porque agora eu tenho que desenvolver todo um ecossistema em volta de pessoas, de jornada, de lugar, de atendimento, para que isso aqui aconteça. Então há um processo de ruptura que naturalmente coloca os negócios em risco, seja o atual, seja o novo que essa pessoa vai desenvolver. Então, quando a gente desenvolve um plano de sucessão, o que a gente consegue fazer é um alinhamento. A gente consegue pegar com que essas pessoas agora olhem para um único lugar. E isso tem uma força tremenda, porque ocorre o que a gente vai olhar no terceiro elemento, que são as relações e a cultura. Quando a gente tem esse foco desse profissional, a gente consegue buscar esse ganho. E aí todas as interações, elas passam a ser muito mais potentes, que é quando a gente fala agora das relações e da cultura. Quando a gente fala dessas relações, por que as relações elas são importantes? Porque a gente tem agora um único objetivo. Se antes os profissionais eles podiam ter, sem um plano de sucessão, objetivos distintos, né? Porque cada um está buscando uma realização distinta, quando a gente traz um plano de sucessão, a primeiro fator é que a gente traz um alinhamento disso. E o que acontece? As pessoas passam a olhar para um único objetivo em comum, que é o benefício da clínica. E esse benefício da clínica faz com que as relações funcionem melhor, que a gente tenha mais transparência, que a gente tenha mais energia, que o pensamento seja posto num único lugar. Por consequência, essas relações elas trazem um conjunto de valores e de cultura muito mais forte, porque agora todos esses profissionais passam a se importar e a querer, dentro da sua ética, um processo de construção daquele formato. E que ali, aquela construção, quando eu passo a contribuir de maneira mais intensa, eu passo a criar agora um novo conjunto de valores e relações e que cria um ambiente mais plural e que possa evoluir de uma maneira mais sustentável. Então, esses ganhos no plano de sucessão, eles são tremendos. E essas conquistas fazem com que o negócio ele fique muito mais robusto e muito mais salutar. Essa jornada vai fazer com que esses profissionais agora sejam treinados nesse processo com um único objetivo e que eles ganhem e evoluam ao longo dessa jornada todos os pontos que eles precisam para se tornarem sócios e, por consequência, no momento que eles chegarem numa etapa final, a conquistarem toda essa etapa. São esses os ganhos que a gente tem nesse formato e nesse benefício.